Na leitura inicial, os israelitas partem de Rafidim, no deserto, e chegam mais dentro do deserto, ao deserto do Sinai. Sinai, que é o monte, a montanha da manifestação de Deus, do Senhor Deus de Israel. Ali, eles armam suas tendas, levantam suas tendas, porque habitavam em tendas, né? De fronte da montanha. Não esqueçam a montanha da manifestação de Deus. Moisés, então, diz a leitura, se ergue e sobe a montanha ao encontro de Deus. Ele terá o seu encontro com Deus, a sua teofania. O Senhor entregará a lei, os 10 mandamentos da lei de Deus, que até hoje nós, na Igreja Católica, seguimos ou procuramos seguir. O Senhor o chama quem? Moisés, o grande legislador e profeta, do alto da montanha, e diz, ordena, vai dar ordem a Moisés e a todo o povo. Assim deverás falar e anunciar, anúncio aos filhos de Israel e hoje aos cristãos, à Igreja Católica. Anunciar o quê? Dizer o quê? Vistes o que eu fiz aos egípcios, do jeito que tirei vocês da casa da escravidão, da casa da servidão, e eu os conduzi, os conduzi sobre asas de águia. Aqui tem uma imagem do Senhor como a águia. Tem outra imagem lá em Isaías, a águia voando sobre o ninho para proteger os filhotes. Então aqui, essa imagem da águia significa proteção. Eles estão no deserto, não tem água, não tem comida, é pouca, mas o Senhor está dizendo, eu estou com vocês, eu protejo vocês, fiquem tranquilos. Mensagem aqui de que é tranquilidade. Tem que ter tranquilidade, do jeito que está acontecendo aí com esse vírus. Tranquilos. Eu estou com vocês. Proteção, águia. Tá? Com asas de águia eu vos trouxe até aqui. Até hoje, até a nossa história de hoje, o Senhor nos conduziu. É Ele quem nos conduz no deserto da nossa vida, no deserto da nossa existência. O que Ele está dizendo a Israel, hoje, está dizendo a cada um de nós. Portanto, aí conclui. Se ouvirdes minha voz e guardardes minha aliança, lei, preceitos, sereis para mim porção escolhida dentre todos os povos. Se Israel guardar a lei, ele será uma porção, uma propriedade escolhida por Deus, de Deus. Guardou a lei? Não. Aí foi para o exílio, consequência de não ter guardado a lei do Senhor. E hoje eu pergunto a você, a humanidade hoje, os cristãos hoje guardam a lei do Senhor? Nós guardamos a lei do Senhor? Aqui tem um se. Se eu guardar, eu serei o quê? Protegido por Deus. Eu serei o quê? Propriedade de Deus, escolhido por Deus. Serei herança de Deus. Se não guardar, não serei. A humanidade hoje guarda a lei do Senhor, toda a humanidade não. Então como é que quer proteção do Senhor? Chegou uma situação difícil, com essa doença aí, que ainda não tem uma solução total, mas a humanidade não está se convertendo.
Está querendo que passe o vírus para quê? Voltar ao que era antes. Está querendo que Deus dê a solução e se afasta de Deus. Não tem aqui alguma coisa errada, não. Como é que você quer o auxílio de Deus? Você que eu estou dizendo, humanidade. E não quer se converter. E não quer seguir a lei do Senhor. Não quer. Você quer que o Senhor ajude? Quero. Então se converta. Deixe o seu pecado. O que é se converter? Inicie a seguir a lei do nosso Senhor. Por 10 mandamentos. Não crie lei contra nosso Senhor. Hoje existem 5 leis contra nosso Senhor. Dos estados modernos. Dentre todos os povos. Porque minha é toda a terra. Toda a terra é do Senhor. Tudo que existe é do Senhor. O mal não. A doença não. Essa doença não é dele, não foi ele. É consequência do nosso pecado e da ação de Satanás. Mas com a nossa convivência. O mundo e o homem se afastaram de Deus. Então, a consequência, pecado, guerra, morte, doença. Tudo. Qual é a solução? Retornem a Deus. E Ele dará a solução. Retornem. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que é que o Senhor quer para nós, para cada um de nós? Que cada um de nós seja para Ele um sacerdote e santo. Claro é que sacerdote só é quem é ordenado, mas no sentido genérico, que todas as nações sejam nações sacerdotais e santas, consagradas, direcionadas ao Senhor, convertidas ao Senhor. Aí sim o Senhor dará o seu auxílio e a sua proteção. E se não formos, não teremos nem o auxílio, nem a proteção. Deus não é paternalista, Deus é pai. Um pai educa. Paternalista quer viver pelo filho, não deixa super proteção. Deus não é paternalista. Até onde o filho erra, ele olha, aconselha, sofre, mas se o filho quer errar. Aquela história do filho pródigo, né? Pediu a herança, desejou a morte do pai, porque quando a gente recebe a herança, quando o pai morre, então ele desejou a morte do pai. Foi para um local distante, que é o pecado, pecou. O pai ficou em casa. Ia correr lá e meu filho... Não, ele não quis. O pai não correu lá onde ele estava, não. Deus não vai correr atrás disso aí, não. É a humanidade que tem que reconhecer o filho que caiu em si e retornou. Aí quando retornou, Deus acolheu. Na sua glória, ele acolheu e ele acolhe. Então, se a humanidade se converter, Deus acolhe. E garanto que a vida será diferente. Não terá tanta doença, tanto isso, tanto aquilo. Por quê? Porque Deus vai agir. Agora, fica pedindo que Deus haja. E quer viver distante de Deus? Se quer viver distante de Deus, pode ir. Ele nos deu a liberdade. A questão é que há consequência. A consequência de quem vive no pecado, o que é? Pecado. Doença, morte, guerra, tudo. A consequência de quem vive distante de Deus, o que é? Pecado, doença, morte. Quer a cura do vírus? Viva com Deus. Retorne a Deus. E não queira só a cura aí e faça o que quer, não. Não terá a cura.
Todos nós precisamos nos converter. Para pedir o auxílio de Deus, temos que nos converter. Hoje é o momento da conversão. O que será amanhã? Aí, só quando chegar amanhã. Hoje é o momento da conversão. Deus está nos dando esse momento de crise para a nossa conversão. Preste atenção. Eu já sou convertido. Ok, então continue. Eu não sou, então se converta. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo é o 99 do grego e o 100 do hebraico. Tem uma diferença a partir do 9. Tá? Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Eu sou povo e rebanho do Senhor. Então, se eu sou do Senhor, o Senhor me conduz. Se eu sou do Senhor, eu sigo o Senhor. Eu sigo a lei do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor. Cantai gritos de alegria e glória ao Senhor. Servi o Senhor com alegria, que eu tenho dito todos esses dias aí. Né? Cantar louvor ao Senhor. Mas não é só cantar da glória e esquecer ele, não. Cantai e servir ao Senhor. O que é servir ao Senhor? Praticar a lei do Senhor. Aquilo que o Senhor ensinou, a lei dele. Ide a ele cantando jubiloso. Tem duas coisas aqui. Alegria, o louvor, e seguir a lei de Deus. Quando eu sigo a lei do Senhor, eu estou contente, alegre. Quando não sigo, doença. Vírus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Ou nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Conhecei que o Senhor, só Ele é Deus. Não tem outro Deus. Aqui entra aquela história da idolatria. Porque muitos hoje confundem fé católica com outra fé. Muitos confundem fé católica com reencarnação. Não existe reencarnação. E quem acredita em reencarnação não é católico. Não pode conciliar. Quem quer comungar e ser católico e procura outras religiões, não pode. Você tem que decidir, você tem que definir o que é que você quer. Quero ser católico, então siga a fé católica. Quero invocar espírito, não sei de quem, então vá e invoque. Eu sinto muito, mas não comungue. Porque não tem nada a ver, você não pode seguir a dois senhores. Que aí no outro canto lá invocar sei lá o que, vá. Não é livre, né? Deus não deu a verdade, deu. Apesar de Santo Agostinho dizer que a nossa liberdade cristã não é entre escolher o bem e o mal, o certo e o errado. Não. A nossa liberdade é escolher entre o certo e o mais certo, o mais perfeito. Mas se quer ir, vá. Agora não comungue, não misture. Quer ir receber passe, sei lá o quê, acreditar em cartomante, horóscopo, acredite. Tem nada a ver com a fé católica, não comungue. Não pode ter dois senhores. É o que Elias disse ao povo. Se o Senhor é Senhor, siga o Senhor. Sigam o Senhor. Se é o Baal, siga lá ele. Tá? Conhecei que o Senhor, só Ele é Deus. Só existe um Deus. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, autor da glória. Que é Deus com o Filho e o Espírito Santo, um só. Ele nos fez. E nós somos seus. Só que a gente é o quê? Propriedade de Deus. Criatura de Deus. Então, se eu sou criatura de Deus, renego a Deus, vou para um terreiro, não sei para onde, procurar paz, se o espírito daqui da acolá, que vem e não vem, que criatura sou eu?
criado e que não obedeço a Deus, quando a lei diz que não pode invocar morto. Onde é que está? Antigo Testamento Novo. Parábola do Lázaro lá do pobre aqui, né? Não pode invocar, não. Uma coisa é a comunhão dos santos. Você pode interceder, orar, rezar e pronto. Não pode fazer uma sessão da mão e que o morto vem. O morto que vem ali é o cão, ou um deles. Porque Nosso Senhor disse que não vem. Então, quem é que está certo? Nosso Senhor ou os caras que ensinam isso aí? E no antigo era punido com a morte. Então, onde é que está? Levítico. Leia. Leia todo o Levítico. Nós somos o seu povo e seu rebanho. O Senhor é o pastor. É o pastor do rebanho, João 10. Eu expliquei aqui, João 10 todinho. Então, eu sou ovelha dele. Se eu sou ovelha do Senhor, eu tenho que seguir a quem é o Senhor. E o pastor conhece a ovelha e a ovelha conhece o pastor. Então eu tenho que seguir o Senhor. Eu tenho que entrar pela porta, porque a porta é a Igreja Católica. Não pode pular, né? A cancela está lá, eu quero pular. Não, entre direitinho pela porta. O que é entrar direitinho? Comum, confessa. Durante esse período, confesse com Deus. Quando retornar, vá ao sacerdote. Agora não exija não que na Igreja Católica, em Fortaleza, o nosso arcebispo diz que as igrejas continuam fechadas. Então, obedeça. Quando estava aberta, não ia para a igreja, agora está fechada, quer ir. Né? É um pouco contraditório esse negócio. E quando abrir, agora vá, todo dia, reza. Eu não tenho tempo, tenho que trabalhar. Ah, é. Então, por que está reclamando? Agora tem todo o tempo, que é a igreja. Né? Estou dizendo que não queira, não. Queira, mas vai se converter. Ir mais à igreja, orar, comungar todo dia. Né? Agora está sentindo falta da comunhão. Por quê? Embora tenha comunhão espiritual. Não é a mesma coisa. É. O Papa disse que é, então é. Ou eu confio no que ele diz ou não confio. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Deus é bom. Deus é o sumo bom. Ele não criou nada mal. O vírus é o mal? É. Deus criou? Não. Se ele é bom e não criou nada mal, não foi ele. Então quem criou? O vírus é um mal. O mal não é uma criação de Deus. O mal é uma negação da criação. O mal foi introduzido no mundo pelo Satanás, está lá em Eclesiástico, sabedoria. E ele é consequência do pecado original. Então, essa doença é consequência do... Eu já tenho dito isso, né? É consequência do pecado original. Não foi Deus quem criou. Isso é consequência do pecado do homem. Como é que eu posso solucionar? Deixando o pecado. Ah, quer dizer que se eu deixar o pecado, se todo mundo deixar o pecado, quem é que garante que todo mundo vai se converter? Eu não estou vendo esse movimento todo. Muita gente aí está ajudando os outros, isso é bom, é um sinal de conversão. Né? A caridade é quem salva, é. Mas toda a humanidade está. Eu estou querendo aí encontrar uma solução sem Deus. O que eu vejo mais é isso. Querendo encontrar uma solução sem Deus. Aí o primeiro laboratório que conseguir vai vender. Para enriquecer. A vacina. Aí continua tudo. De novo o lucro, o dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Se é para voltar ao que era antes, aquela confusão de pecado e dinheiro e poder e droga e tudo, é melhor que não encontre nada e se converta. Eu não estou querendo que a humanidade se converta. Estou anunciando isso desde o início. Este é o tempo da conversão. Se converta. Que eu me converta.
Porque depois daqui eu não sei o que vem. E o que vem é a consequência do que a humanidade fizer hoje. Se toda a humanidade se converter, a consequência será boa. Deus irá intervir. E se a humanidade não se converter, consequência ruim. Outras coisas ruins acontecerão. Não, é uma lei. O bem gera o bem, o mal gera o quê? O mal. Se o homem continuar afastado de Nosso Senhor, a consequência serão doenças, outros vírus e coisas ruins. Não estou desejando. Estou dizendo que vai acontecer. Recorde o que eu estou dizendo. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Então, se Ele é bom, tudo que Ele fez é o que? Bom. Ele pode ter criado o mal? Não. Se está dizendo que Deus é bom, é bom. Sua bondade perdura para sempre aqui. Tudo o que Ele faz é bom. A bondade dele é para sempre. O que é sempre? Sempre. Seu amor é fiel eternamente. E ele é amor. Não esse amor de hoje, porque as pessoas hoje confundem sentimento com amor. Aqui é um risco. O amor cristão não é necessariamente sentimento. É uma atitude. E segundo João, lá, o Evangelho de João, é a atitude de dar a vida pelo outro, ou pelos outros. Quando é que o sacerdote ama? Quando dá a vida pela paróquia, pela comunidade, por vocês. Quando é que o pai ama? Quando dá a vida pela esposa, o pai pela esposa, cuidado. E pelos filhos. Homem e mulher, não tem outra sociedade conjugal. Na Igreja Católica não existe, é só homem com mulher. Quando é que a esposa ama? Quando dá a vida dela pelo marido e pelos filhos. E os filhos, quando dá a vida deles pelos irmãos, pelos pais. E aí, esse é o amor cristão. Não é sentimento, não. Mas hoje se diz, eu amo porque eu sinto. Aí, se eu sinto, se eu estou gostando de algo ou de alguém, posso fazer o que eu quiser para ter. Pode não, não é o sentimento que diz, é a atitude. O sentimento não pode ir contra a lei de Deus. Um homem casado que olhou a mulher e que sentiu bem com ela, pode deixar a esposa? Não, por mais que sinta, não pode. Então, não é o sentimento. E dois homens, não pode, não é o sentimento que rege. Duas mulheres, não é o sentimento que rege. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor católico, cristão, é uma atitude de dar a vida pelo outro. Jesus no Getsemane foi um momento assim crucial, né? Ele diz, afasta de mim esse cálice aí. Né? O que é que ele estava sentindo? Qual era o sentimento dele? Angústia, medo, pavor, tudo. Então o sentimento era esse? Era. Se ele fosse se guiar pela angústia, pelo medo, o que ele tinha feito? Corrido. Mas ele se fundou sobre o amor, de dar a vida. Então ele diz, afasta. Primeiro pediu, afasta de mim o cálice, depois diz, não, eu aceito. Faça a tua vontade. Então, ali é que diz o que é o sentimento humano e o que é o amor cristão. Qual era o sentimento humano de Cristo ali? Não querer morrer. E aí sentir angústia, não é? Medo, pavor. Qual é o amor cristão ali? Dar a vida, continuar. O que ele fez? Deu a vida e continuou. Então, não é o sentimento que tem que reger. Por mais você sinta, ou sei lá o que, por um cachorro, por um bicho, por uma pessoa, se você é casado, tem que ser fiel. E se aquela coisa é contra a natureza, não pode. Não é porque eu sinto, não. Mas hoje a humanidade diz que é isso. Sentiu, pode. Pode não. Quem rege a vida do católico não é o sentimento.
é a decisão de dar a vida pelo outro. O amor cristão é uma decisão, sentindo ou não. Ainda que sinta angústia, desespero, sei lá o quê, continue. Não é? Mas hoje querem decidir tudo quando está se sentindo bem. Ninguém se sente bem a vida toda. Isso não existe. Não é o sentimento humano o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é dar a vida pelos outros. Do jeito que não se fez. Seu amor é fiel eternamente. Leitura da carta aos Romanos. Tá? Paulo não funda essa comunidade, mas ele escreveu uma carta para eles, que até hoje serve para nós. Tá? Quando éramos fracos, Cristo morreu por nós, no tempo marcado. Quando eu era pecador, quando eu tinha ainda o pecado original, quando eu era iníquo e ímpio, Cristo morreu por mim. Eu nasci com pecado, mas ele morreu por mim, você, por todos nós. Muito difícil dizer aqui, Paulo, grande Paulo, alguém dá a vida por um justo. Já é um herói, né? Às vezes acontece, alguém que dá a vida por uma criança, acontece. Mas é difícil? Nem todo mundo dá, não. Se alguém estiver afogando aí, você tem coragem de entrar no mar e morrer e salvar? É difícil. Está dizendo? Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Mas Cristo prova o seu amor para conosco, porque ele morreu por nós, quando nós éramos pecadores, ainda pecadores. Então, se é difícil alguém morrer por uma pessoa boa, o amor de Cristo é muito maior, porque ele morreu por todos nós quando a gente não era gente boa, a gente era pecador. E quando é que eu era pecador? Nasceu com o pecado original. Essa é a doutrina católica. Eu vou fazer o curso aí do catecismo, porque o povo não entende a doutrina católica. Cada um de nós nasceu com o pecado original e Cristo morreu por nós. Para quê? Para tirar o pecado original. Então, imagine aí o amor dele, que eu estava falando do amor, né? Não é sentimento. Se é difícil alguém morrer por uma pessoa boa, morrer por um bocado de ruim, é quase impossível. Não, Cristo fez isso. Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. E já que estamos justificados pelo sangue de Cristo, eu fui justificado, sim, quando ele morreu, ressuscitou, né? E quando eu sou batizado, eu não tenho mais o pecado original. Então, ele me justificou. O que é? Tirou o meu pecado. Então, no dia que eu fui batizado, o que aconteceu? Cristo tirou o meu pecado original. Naquela hora, a criancinha já nasce, né? Mas naquela hora, a criancinha que recebe o batismo é santa. Se morrer ali, vai para o céu direto. Sem pecado original. E se nenhum pecado, porque não tem consciência, nenhum pecado mortal. Uma criança que morre depois de batizada é santa. Não tem nenhum pecado, nem original, nem nenhum. Mortal não. É um anjo. Muito mais agora que a gente foi justificado. Então, Cristo nos justificou diante de Deus. Eu não era justo, eu nasci com pecado, então eu era injusto. Ele, ao se encarnar, morrer e ressuscitar, e ao me dar o batismo, ele tirou o meu pecado. Então ele me justificou diante de Deus. Eu agora estou justificado. Mas ainda não plenamente santo. Por quê? Porque eu posso ainda pecar mortalmente. Essa é a questão. Mas ele nos justificou diante de Deus? Sim. O que é justificar? Tirou o nosso pecado
original, para quem for batizado. Então tem que ser batizado? Tem. Adulto aí que ainda não é batizado, tem que ser. Né? E toda criança tem que ser batizada. Para quê? Para tirar o pecado original. Já estamos justificados pelo sangue de Cristo, morte e ressurreição. Então, não tem mais ira de Deus. Ira é um sentido simbólico. Deus não se ira. Ele não tem um sentimento humano. Não tem condenação para quem foi batizado e segue Cristo. Não tem, não. Para quem acredita, não, não tem. Quando éramos inimigos de Deus, com o pecado original, fomos reconciliados com Ele pela morte do Filho. O Filho morreu, ressuscitou e nos deu o batismo. Então, com o batismo eu já estou salvo. Claro que eu tenho que lutar contra o pecado mortal. Aí é uma luta diária, todo dia. Quanto mais agora reconciliado, eu sou salvo, já estou salvo. É a doutrina de João e de Paulo. Com a morte e ressurreição de Jesus, com o nosso batismo, eu já estou reconciliado com Deus. Então, o que é que eu tenho que fazer hoje para continuar sendo reconciliado? Lutar contra o pecado mortal. O que é o pecado mortal? Aquele que eu tenho consciência que é errado e eu conscientemente faço. Matar errado eu mato. Por raiva, ira, sei lá o que, mortal. E é só isso? Não. Desejar a mulher do próximo, desejar a querem, mortal. Jurar, não pode jurar, o Senhor disse ontem. Então, leia. Quais são as leis de Deus, mandamentos, as 10? Quais são os 10 mandamentos? Diga aí. Não pegue contra os 10 mandamentos. Pronto. Então, eu já fui reconciliado quando? Pelo batismo. Posso me condenar? Sim, se eu pecar mortalmente, posso me condenar. Já estou salvo? Ainda não. Já estou salvo porque reconciliado? Ainda não, porque estou nessa vida ainda posso pecar ou não. Se não pecar, céu. Se pecar que não é mortal, tal, alguma coisa, purgatório. Se renegar a fé, pecado mortal, e querer ficar com pecado mortal, não querer me converter, inferno. É a doutrina católica? É. Mas os padres, eu digo. Se os padres não dizem, eu não sei, eu digo. Tem um dito aqui. Seremos salvos por sua vida. Eu já fui salvo, na verdade, né? Só que eu tenho que continuar. Não é dizer, eu estou salvo, aí tem alguns que dizem, né? Eu estou salvo, está todo mundo condenado. Cristo quer que eu me salve, me deu já a redenção, mas eu posso me condenar. Quando eu peco. E não peço perdão. E ele continua, ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, nele e com ele, nós temos a reconciliação. Então, quem é que nos reconcilia com Deus? Cristo. Existe salvação fora de Cristo? Não. Só que Cristo é o quê? O cabeça e a cabeça da igreja. Então, existe salvação fora da igreja católica? Não, ele não é o cabeça. Pode arrancar a cabeça do corpo? Não, então. Existe redenção, salvação fora de Maria? Não. Foi ela que gerou o Cristo? Então, se ela gerou e ele nos deu a salvação, então não tem salvação sem ela, porque ele foi gerado nela. Então, esse negócio de dizer a salvação só vem por Cristo, por Cristo, pela igreja, por Maria. Ser louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sua mãe, Maria Santíssima.